Saudações a todos. Nós hoje começamos nossa terceira aula de Humanidades Médicas, nesse módulo 1 do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, Ciência, Cultura e Saúde. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as origens da filosofia. É claro que esse aqui não é um curso de História da Filosofia, nem é um curso especificamente de Filosofia, mas há alguns detalhes históricos, culturais, que são importantes para nós enquanto cidadãos de uma nação de cultura ocidental, por exemplo. Gostaria então de abordar hoje os seguintes aspectos que são importantes para nós em nossa vida intelectual e que estão ligados à origem da filosofia. O projeto socrático, as diferenças entre filosofia, produto filosófico, sofística, filodoxia, um pouquinho sobre Platão e a academia e sobre Aristóteles, falaremos um pouquinho também sobre o mito da caverna, falaremos do livro Apologia de Sócrates e a verdade da alma contra o mundo, e o conhecimento da própria ignorância como passo elementar da filosofia socrática. Então são esses os temas. Passarei brevemente a obras que são recomendadas para quem deseja se aprofundar nesses estudos. Então, por exemplo, boas obras de história da filosofia são muito interessantes, como uma obra bem pequena, inclusive, de Julián Marías, né, sobre história da filosofia. Você tem a série de história da filosofia de Frederick Coplestone, que também, se não me engano, não tem em português, eu tenho os exemplares em inglês, mas é uma história da filosofia muito boa. E história da filosofia antiga você acha os volumes de Giovanni Reale, traduzidos para o brasileiro, para o português, aqui no Brasil. Então, vale a pena ler também. O Giovanni Reale é um grande estudioso de filosofia antiga, né? E dele também tem os volumes comentados, os 3 volumes que tratam da metafísica aristotélica, tem a obra Para uma Nova Interpretação de Platão. Então, ele realmente é um grande estudioso, historiador da filosofia, especificamente da filosofia antiga, para quem tiver interesse. E a gente vai observando ao longo desse nosso módulo 1, que muitas daquelas ferramentas filosóficas dos antigos filósofos da Grécia, elas são utilizadas por nós, médicos, em nosso raciocínio clínico, em nosso diagnóstico, em nosso planejamento, na verdade, em toda a nossa comunicação e forma de pensar, existem ferramentas da filosofia grega clássica embutidas. Muitas vezes nós as utilizamos de forma inconsciente. Nós estamos utilizando, mas não sabemos aquilo que utilizamos. A minha impressão é de que quando nós sabemos exatamente que tipo de recurso nós utilizamos ou ferramenta, nós podemos utilizar essas ferramentas de uma forma muito mais consciente e, portanto, de uma forma muito mais eficaz. Podemos amplificar nossa consciência durante o uso de certas estratégias, de certas ferramentas, durante a comunicação ou durante o nosso raciocínio. Então aqui fica a contextualização do porquê estudar as origens da filosofia, a filosofia clássica. E quando nós falamos filosofia, cabe falar do projeto socrático. É claro que antes de Sócrates, toda a história da filosofia ela vai começar falando de filósofos mais antigos, os pré-socráticos, vai falar de Pitágoras, vai falar de Heráclito, falará de Anaximandro, Anaxímenes, enfim, falará de vários filósofos que buscavam o arquê, que é o princípio explicativo de toda a realidade, de todo o universo. Uns colocavam esse princípio explicativo na água, outros colocavam no fogo. É claro que eu estou simplificando muito, viu, gente? Não é tão simples assim. Você pode pegar, por exemplo, quando você vai estudar filosofia antiga e falar de Heráclito. Ah, mas Heráclito é aquele que para o qual tudo muda toda hora. Não, isso é uma simplificação. Heráclito, ele na verdade entendia de uma forma muito mais próxima aos filósofos posteriores de que as coisas mudam, mas ao mesmo tempo elas não mudam. Ele começa a exercitar uma certa dialética, uma certa oposição no pensamento dele
na forma de se comunicar. Essa oposição que será tão treinada e revelada, né, nas obras de Platão, de Aristóteles. Mas o primeiro que trata da filosofia como um projeto de vida que vai envolver a sua moralidade, a sua ética, a sua consciência, quem você é de fato, e busca integrar o que você conhece com o que você é de fato como pessoa, é Sócrates, né? É interessante ver nos diálogos platônicos em que Sócrates aparece como que uma característica dele sempre se mantém, né? Ele busca pegar, escutar aquilo que as pessoas falam, algum conhecimento que as pessoas creem possuir, e ele vira esse conhecimento contra o que as pessoas fazem ou falam também. Então ele acaba buscando sempre uma forma de trazer um conhecimento à realidade concreta e vivida e aplicar às pessoas que falam de tais coisas. Isso aí, ele faz isso com uma certa ironia, né? Ele faz isso de uma certa forma futucando a pessoa. Então essa reflexão profunda de quem você é, com base naquilo que você conhece, do que aquilo que você conhece interfere na sua pessoa, e essa busca por uma coesão, por uma unidade, por uma integridade envolvendo quem você é, o que você sabe, todo o seu contexto, eu vejo isso como parte do projeto socrático. Sobre esse projeto socrático, é uma obra muito boa, é a coleção História Essencial da Filosofia, que o Olavo de Carvalho publicou e gravou DVDs. As primeiras obras dessa série, né, tratam justamente de filosofia antiga e, se eu não me engano, ele começa falando do projeto socrático. Então, para quem desejar se aprofundar um pouco mais na história da filosofia, é uma obra que eu recomendo também, né? Agora, por que isso? Por que essa busca pelas origens da filosofia e do projeto socrático? Porque Sócrates, como a gente vai ver, ele nos legará um modo de viver e de ser que será confirmado depois e amplificado, eu diria até mesmo, né, pelo cristianismo, por exemplo, e que faz parte da nossa civilização. Mas a gente chega lá, né? E o que é filosofia? Então, há várias definições, é um problema que até hoje é estudado pela filosofia, mas tentando resumir bem, filosofia é essa busca dessa integridade entre quem você é, o que você sabe, né, e a busca também pela sabedoria. Né? Para a tradição cristã e judaica, a sabedoria é o temor amoroso a Deus, né? É você querer fazer o certo. Para Sócrates também, como é anunciado por Sêneca, se eu não me engano, toda a filosofia se reduz ao empreendimento moral. Então, não tem jeito, quem conhece, quem sabe, quem questiona é o ser humano. Então, o ser humano está inerentemente ligado ao esforço filosófico, né? É claro que filosofia é esse esforço, é essa busca. Filosofia é diferente de produto filosófico. Tá? Um livro não é filosofia. Você ler um livro de filosofia necessariamente não fará um filósofo, mas você reproduzir o processo existencial que gerou aquele livro realmente te coloca na trilha da filosofia. Você ler um livro de medicina antiga e tentar sentir a mesma experiência que aquele médico antigo sentiu ao falar aquelas coisas, te possibilitará uma compreensão muito maior da realidade histórica e de quem você é hoje, por exemplo. E a capacidade, por exemplo, de você ter empatia ao estudar suficiente para que você se coloque no lugar de alguém, por exemplo, do passado e analise como hoje aquela pessoa do passado te veria, né? Também é um esforço necessário para quem se dedica ao estudo mais aprofundado das humanidades. Então, muitas vezes, a gente mistura um pouco filosofia e produto filosófico. Produto filosófico, livros, obras, mas nem sempre ter posse de produtos filosóficos ou conhecê-los fará de você um filósofo. Aqui a gente, se puder adquirir bastante cultura filosófica, humanística, eu entendo que é um pré-requisito muito básico e importante que vai demorar a vida inteira para você cumprir, né? Mas ele em si não é a essência. A essência é o processo que se passa no indivíduo.
né? E é diferente também filosofia da sofística. A filosofia ela está ligada inerentemente à busca da verdade, à busca do bom, do belo, né? Enquanto que a sofística, por algumas descrições, é claro que eu estou simplificando bastante, ela não buscaria da mesma forma esse conhecimento do que a filosofia. Um sofista, por exemplo, em algumas obras platônicas, defende que ele poderia defender qualquer coisa como uma coisa certa. Então, pressupõe um certo relativismo, uma certa manipulação alheia do conhecimento em busca de um objetivo específico. É claro que há muitas nuances na sofística, eu estou simplificando bem, né? E acaba que há uma acusação contra os sofistas de que eles, na verdade, eram filodoxos. O que é filodoxia? Então, filia, né, amizade, doxa é opinião, né? Então, a doxa ela se afasta da episteme, do conhecimento teorético certo, né, que tem um embasamento existencial concreto, que pode ser definido, enunciado de forma lógica, sem ele se desfacelar. Já a opinião não, ela é uma mera impressão subjetiva, às vezes mais ou menos fundamentada, mas ela não tem esse rigor, por exemplo, de um conhecimento científico, né? Então, na verdade, a grande opositora da filosofia é a filodoxia, né? O compromisso da filosofia com a verdade, com a busca dessa integridade em sua vida, é muito diferente, por exemplo, de uma postura que a gente poderia chamar de filodóxica, vamos dizer assim, um neologismo, em que você não se apega à busca pela verdade, você só vai com a maré, de acordo com as opiniões correntes. Então, uma outra recomendação muito importante nesse tema, né, do que é filosofia, o que não é filosofia, é também o livro Filosofia e seu Inverso, de Olavo de Carvalho, e tem um livro, acho que, se eu não me engano, ele se chama O que é Filosofia e o que não é, não, Filosofia e Antifilosofia, do Michel Federici Sciacca. Eu vou depois dar uma conferida, mas ele foi lançado pela Realizações. Não é um livro difícil de achar, mas é um livro muito interessante também. Quando nós falamos de origem da filosofia, nós não podemos deixar de falar também de Platão e de sua academia e de seus diálogos e suas obras, né? Então, para todo mundo que quer conhecer um pouco mais do pensamento da nossa civilização, né, não faz mal nenhum, aliás, só poderia fazer bem, ler a obra completa de Platão e Aristóteles. Isso vai dar para você um embasamento cultural que, sinceramente, seria algo extremamente importante para quem deseja buscar as humanidades médicas, não ler só Hipócrates, mas principalmente, talvez até mais importante do que ler Hipócrates, ler Platão e Aristóteles. Eles sim darão muitas ferramentas e ferramentas práticas de uso prático e também conteúdo para a formação do seu imaginário que serão fantásticos e valerão para toda a sua vida, né? Nem preciso dizer também que para conhecer nossa civilização a gente precisa conhecer o Velho e o Novo Testamento. Isso aí é meio redundante. Mas às vezes é uma coisa tão óbvia que ninguém fala, e justamente porque ninguém toca nas coisas mais óbvias, elas acabam passando batida e ninguém nem presta atenção àquilo que já deveria fazer de base. Então quem quer conhecer nossa civilização precisa ler, basicamente, Platão e Aristóteles, Homero seria muito interessante, o Velho e o Novo Testamento, e depois, entrando na Idade Média, várias obras da patrística, da escolástica e algumas obras modernas. Mas a base é isso aí. É judaísmo, cristianismo e a cultura grega clássica. E alguns romanos também para adicionar depois, né? Mas de Platão a gente vai falar algumas coisas sobre a obra platônica, né? Obras fundamentais para o entendimento de nossa civilização incluem Apologia de Sócrates, né, onde a gente pode ver como é um pouco da metodologia de Sócrates, da maiêutica, da ironia. Nós observamos também como que a defesa da verdade
né, é colocada em sociedade, como muitas vezes o fato de você querer defender uma coisa certa te joga contra as pessoas, ou de você apontar a ignorância das pessoas numa situação, te rende inimizades. Isso não foi uma exclusividade de Sócrates, isso aí é um fenômeno que se repetiu ao longo dos séculos. Né? O exemplo máximo de quem sofre e morre pela verdade é o grande fundador de nossa civilização, Jesus Cristo. Né? E no livro Apologia de Sócrates está lá um exemplo prévio, né, que talvez já prenunciasse aquilo que ocorreria numa escala fantasticamente maior na fundação do cristianismo. Outro livro básico de Platão também, o ideal seria ler todos, mas um outro livro básico, né, que junto com a Apologia de Sócrates merece uma leitura inicial, urgente, vamos dizer assim, é o livro A República. Lá você observará especulações sobre o que é a justiça, sobre como seria uma cidade perfeita, né, e você observa ali uma fórmula geral para compreender a obra platônica. As ferramentas que Platão utilizava em seus diálogos, tudo está presente ali de certa forma. Então é uma obra que toca vários temas, e sem dúvida nenhuma uma das obras mais importantes da nossa civilização. Então, 2 livros de Platão que valem a pena ser lidos: Apologia de Sócrates e A República. E as pessoas perguntam também, qual edição eu devo ler? A minha sugestão é que vocês leiam a tradução feita pelo médico da Universidade Federal do Pará, Carlos Alberto da Costa Nunes. É uma tradução de uma fluidez, de uma boa chegada ao ouvido, né, fantástica. Então muitas vezes você vai ler uma tradução, aquela tradução parece que emperra, né, ela dói no ouvido. Não, a tradução do Carlos Alberto da Costa Nunes é uma tradução suave. Então é até bom para treinar o nosso ouvido, para que a gente adquira um pouco também de senso estético. Ele foi um grande tradutor de obras gregas clássicas, e ele é um exemplo que eu gosto de utilizar como um exemplo de médico humanista. É muito interessante notar que um dos nossos maiores tradutores, se não o maior tradutor em língua portuguesa de Platão, pelo menos aqui no Brasil, seja justamente um médico. Então a Universidade Federal do Pará ela lançou a série Diálogos de Platão com o original em grego antigo, né, e a tradução do lado. E vale a pena ler, vale a pena adquirir todos os livros, vale a pena ler. Não vai te fazer mal ficar uns 2 anos aprofundando em Platão, viu, gente? Isso aí só pode te fazer bem. E vai te colocar num patamar de cultura geral que realmente é um diferencial. E um grande discípulo de Platão foi Aristóteles. Aristóteles ele é o exemplo daquele filósofo profissional, poderíamos dizer assim. Ele abordou a filosofia de uma forma sistemática, ele foi um grande pesquisador e estudioso interdisciplinar, ele estudou psicologia, física, metodologia, estudou oratória, estudou lógica, estudou zoologia, ele estudou de tudo. O escopo da obra aristotélica realmente é assustador. Né? Então, depois que você lê, ou enquanto você lê Platão, vale a pena também ler Aristóteles. Né? Aqui uma das minhas recomendações básicas do curso é que vocês leiam Aristóteles para Todos. É uma excelente introdução, bem fácil. Depois, é claro, vale a pena ler os originais da obra aristotélica. Ao contrário de Platão, que era um grande escritor, nós não sabemos se Aristóteles era um grande escritor. O que nós temos são fragmentos, anotações, provavelmente utilizadas na preparação de aulas ou durante as aulas, nos foram legadas por alguns discípulos de Aristóteles, né, que reuniram alguns documentos. Mas a linguagem em Aristóteles ela é mais truncada, ela é mais segmentada, ela não segue uma linearidade poética como Platão segue. Então, Aristóteles ele nos dá obras que nos exigem uma força interpretativa maior. Mas isso, como um exercício para a compreensão de textos, isso é fantástico.
Então, vale a pena ler a obra aristotélica. E vocês têm um grande resumo e uma introdução, que é a obra do Mortimer Adler que eu indiquei. E voltando agora para a obra de Platão, vale a pena a gente falar um pouquinho do mito da caverna. O que é esse mito da caverna? Platão, e o que é falar na linguagem de mitos, né? Na linguagem mítica? Platão é muito curioso notar na obra dele que ele começa falando de realidades mais concretas e ele vai desafiando os conceitos que os seus interlocutores lançam, virando esses conceitos contra outros conceitos ou contra a própria vida das pessoas, cobrando uma coerência e uma integridade que às vezes as pessoas não conseguem mostrar e acabam revelando na verdade que seus conceitos eram falsos ou eram provisórios ou simples adaptações ao momento da discussão, do diálogo, né? E você observa que Platão, nos seus diálogos, ele vai descrevendo um tipo de ascensão. Ele busca uma coerência, uma integridade, ele busca chegar num princípio que fundamente todas aquelas explicações, todas aquelas situações, e quando parece que ele vai tocar naquele princípio, né, no bem supremo, naquilo tudo que vai organizar toda a situação, ele parte para uma figura mitológica. Então, ele usa várias figuras mitológicas, como o mito de Er, ou o mito da caverna, e aí você nota que tem uma grande verdade ali por trás. Mas essa grande verdade, muitas vezes difícil de ser anunciada, Platão prefere falar dessa verdade por meio de uma história, né? Essa não é uma forma de se comunicar desconhecida por nossa civilização, pelo contrário. No cristianismo, por exemplo, nós observamos Jesus Cristo falar de parábolas, né? Na nossa prática médica, a gente fala com os pacientes contando histórias de outros pacientes, narramos pequenas lições de moral, muitas vezes. É normal tentar dar um exemplo, seja fictício ou seja real, seja hipotético, né? Mas essa narrativa fantasiosa ela pode ser utilizada de uma forma benéfica, sem comprometer, né, a comunicação. Mas o que é o mito da caverna? O mito da caverna é o seguinte: suponha que as pessoas vivam acorrentadas ao fundo de uma caverna. E esse fundo da caverna está mergulhado em trevas. Você não enxerga quase nada lá de dentro. E você está acorrentado, né, incluindo você nessas pessoas presas no fundo da caverna, você está acorrentado de forma que você só possa olhar para frente, vendo o fundo da caverna. E no fundo da caverna você vê projeções, sombras. Essas sombras são projeções, né, de objetos artificiais que são desfilados atrás das pessoas que estão nessa caverna, né, objetos carregados por outras pessoas, né, que usam esses objetos entre a parede e uma fogueira. Então a luz da fogueira bate nesse objeto e projeta uma sombra. E aquelas pessoas acorrentadas só conseguem ver as sombras. É claro que isso é uma figura simbólica fortíssima. Isso mostra que muitas vezes nós apenas observamos fragmentos, sombras, né, daquilo que outras pessoas ou que uma outra realidade ou que outras pessoas nos deixam ver, mas nós não temos acesso à coisa em si. Agora suponhamos que uma dessas pessoas tire suas correntes, ou as correntes caiam dela e ela se liberte. Essa pessoa primeiro verá o seguinte: outras pessoas estão carregando objetos e fazendo sombra no fundo da caverna. Então aquelas sombras não eram reais e aqueles objetos são objetos, eles não são coisas em si. Aquela pessoa vê a fogueira, aquela pessoa passa pela fogueira e vai caminhando para a saída da caverna. Eis que a pessoa então chega na saída da caverna e ela vê o mundo, ela vê a realidade, ela vê o sol. Mas no primeiro momento em que ela chega nessa luminosidade intensa, os olhos não estão adaptados à luz. Então ela sente dor, ela não consegue enxergar nada, tudo está borrado, tudo está disforme. E aos poucos então seus olhos começam a se adaptar. Eu sou oftalmologista, eu sei que essa adaptação pode demorar um pouquinho às vezes, né? Igual quando a gente
tá na praia, sai de um quarto escuro e vai direto para o sol, chega a doer realmente a visão da gente, mas até que os olhos se adaptam à luz do sol e a pessoa enxerga a realidade, né? Então ela volta animada para o fundo da caverna, falando: ei pessoal, olha, isso tudo aí é mentira, lá fora tem um mundo diferente, eu consegui ver, isso tudo aqui é falso, o que eu vi lá foi verdade. Platão, de uma forma simbólica, ele fala de como a verdade alcançada ela é uma coisa revolucionária, vamos dizer assim, né? E aí ele termina falando, né, que provavelmente aquelas pessoas que estavam acorrentadas no fundo da caverna julgarão que aquela pessoa que diz ter visto, né, uma outra realidade, uma coisa muito mais verdadeira, está louca e vão acabar matando aquela pessoa. É claro que isso faz uma alusão ao sacrifício de Sócrates, que era um grande buscador da verdade, que quando ele traz aquela visão do certo e do errado, né, aquela visão do projeto filosófico que integra a vida da pessoa, quando ele traz isso para a sociedade, ele incomoda muita gente e ele é sacrificado, né? E o mito da caverna realmente ele serve para ser aplicado em muitas situações vividas por todos nós. Na verdade, toda a nossa busca em termos de humanidades médicas e filosofia da medicina é a busca constante por ver a realidade debaixo do sol brilhante, né? E trazer de volta à caverna um pouco daquilo que a gente viu. E também esse mito da caverna fala o seguinte: você descobrir coisas novas, você saber, automaticamente é você saber aquilo que as outras pessoas não estão sabendo naquele momento. Então, envolve também, tudo aquilo que a gente aprende, envolve também uma mudança em nosso ser. Conforme você vai integrando aquelas coisas, automaticamente as pessoas vão observar que há uma mudança em curso, né? A conversa fica diferente, os valores ficam diferentes. Se você não está mudando nada com todo o conhecimento adquirido pela alta cultura e pela cultura, vamos dizer assim, clássica da nossa civilização, seja da religião cristã, seja do judaísmo, seja da Grécia Antiga, bem, então você não está absorvendo nada, tem alguma coisa errada acontecendo. Se tudo isso que você está absorvendo não está mudando aos poucos a sua prática médica, você não está integrando isso na sua relação com o paciente, se você não está vivendo essa filosofia, isso provavelmente está virando apenas diletantismo, é apenas um exibicionismo cultural, que é completamente contrário ao que a gente está buscando. Então leiam na República, eu não me lembro agora qual livro exatamente da República que é, mas leiam o Mito da Caverna. Leiam a República inteira, na verdade, né? E depois tem centenas, milhares de publicações que vocês poderão acessar sobre a República. Dá para fazer uma vida de estudo em cima da República, mas não é esse o nosso objetivo. Nós queremos ter um escopo amplo para ter uma formação ampla também. Nada substitui um original. Ah, não, eu li aqui um resumo da República. Esquece isso, gente. Isso aí é palhaçada. Isso não é compatível com a busca pela alta cultura, não é compatível com um estudo sério. Ah, eu li aqui a opinião do Hélio sobre Hipócrates. Vai ter o livro A Tradição da Medicina, que eu vou falar sobre o juramento, vou falar sobre a tradição hipocrática, é interessante, é uma visão sintética, mas olha, não substitui a ida aos originais. Por isso que também todo esforço em alta cultura, se é para você referenciar alguma obra, referencie o original. Nunca referencie uma referência cruzada. Inevitavelmente, às vezes, a gente acaba precisando fazer uma referência indireta, mas você poder ir aos originais é o ideal. Saber na fonte, na raiz. É igual você estar examinando um paciente numa enfermaria. Chega alguém e fala para você: o paciente do leito 3 ele está bem, eu chequei, a temperatura está tanto, o ritmo cardíaco regular, patatá. Na passagem de plantão. A gente sabe, a gente é lembrado toda hora que não podemos confiar no que o outro diz. Não é desconfiar do colega, gente, mas é o seguinte: como na qualidade de médico, sabendo que as coisas mudam, a gente precisa buscar a fonte. A gente tem que ir até o paciente e conferir nós mesmos, conferirmos o que o paciente tem, como ele está, o que está sentindo, quais são seus sinais vitais, o que está acontecendo.
Isso faz parte do nosso trabalho. Então, se a gente tem esse rigor em buscar na fonte o que está acontecendo, né, na realidade, por que então não fazer isso também com o nosso estudo humanístico e buscar na fonte quem era Platão? Vamos ler a obra de Platão. Né? Aqui a gente vai falar um pouco mais para frente de Hipócrates, da bioética, né? E todo bioeticista começa assim de regra falando mal de Hipócrates. Ao invés de ouvir o que estão falando mal de Hipócrates, por que vocês não vão abrir o livro de Hipócrates e tirar suas próprias conclusões? Né? Então, o convite é para que cresçamos, né? Vamos parar de ouvir fofoquinha, né, de literatura antiga, né, de clássicos. Vamos pegar os clássicos nós mesmos e tirarmos nossas conclusões. Né? Eu acho isso muito básico em humanidades médicas. E junto com a República, como eu já falei, o livro Apologia de Sócrates é um livro básico. Em Sócrates nós observamos que o certo nem sempre é aquilo que a maioria acredita. Às vezes uma pessoa sabe o que é certo. Essa pessoa pode ser julgada e condenada, mas ela podia estar certa e todo mundo errado. Isso, na verdade, é um paralelo inevitável com a história de Cristo e sua crucificação. Né? Tem todo um estudo sobre esse estar certo ou estar inocente, ser julgado errado e ser caçado, que nós podemos observar na obra de René Girard, né, que é um grande estudioso francês, infelizmente falecido em 2015, que ele trata do desejo mimético e do bode expiatório. Então é um estudo que dá para ser feito em paralelo para entender melhor a sociedade e a nossa tendência em sociedade de invejar o próximo e de quais as repercussões sociais e violentas que isso pode gerar numa sociedade. Como a religião muitas vezes se misturou à violência justamente para mitigar essas tensões. Mas Sócrates ele lança uma ideia que, se a gente também para pensar, é uma ideia fantástica. Que isso, inclusive, Eric Voegelin estuda também em sua obra Ordem e História. Antigamente, a sociedade, a civilização, ela era vista como um reflexo do cosmos. Então, se a gente organizasse nossa sociedade de acordo com o cosmos, ela prosperaria, ela perduraria. O que algumas pessoas, Sócrates não foi o único, mas começam a perceber é que muitas vezes, quando se olha para a sociedade, há algo que te fala que naquela sociedade uma coisa está errada. Então, nem sempre o que está certo é o consenso social. A alma de uma pessoa, ela também é uma fonte organizadora da sociedade. Quando a organização da sociedade ela se quebra, entre aspas, o modelo não funciona e as pessoas percebem que elas sabem intuitivamente como deveria ser, isso gera uma transformação social grande e várias pessoas se encaixam nesse modelo de ação e de pensamento, vamos dizer, da sua consciência como organizadora, fonte organizadora da sociedade. Isso foi muito clássico na origem da filosofia, por quê? Na época de Platão, Aristóteles, toda aquela religião grega antiga, trazida por Homero, e também por Hesíodo, da história dos deuses, ela estava em descrédito. Por exemplo, Xenófanes, se eu não me engano, ele acusava os deuses de, nas histórias dos poetas, agirem como seres humanos e seres humanos ruins, inadequados, como crianças birrentas, ou pessoas completamente de cuja influência nós não deveríamos buscar jamais, pessoas completamente deturpadas, degeneradas. Um trai o outro, um mata o outro, um arranca um pedaço do outro. Então essa crítica contra a poesia grega, que na verdade tinha o lugar mais ou menos semelhante ao lugar que a Bíblia tem para a gente hoje em nossa civilização, ela colocava em descrédito toda a organização social, toda a forma cultural daqueles antigos gregos. E naquele momento, naquela crise cultural e política que eles atravessavam, Atenas estava passando por várias trocas de governo, inclusive
essas trocas envolveram Platão, envolveram Sócrates e prejudicaram suas vidas também, eis que as pessoas entram em crise e começam a buscar uma solução para aquilo. E aí surge esse esforço filosófico. Então vem aí um dado importante, né? Filosofia existe quando existe crise, quando existe problema, né? Se tudo está bom, todo mundo acha que tudo está certo, tudo está próspero, é muito difícil de uma filosofia realmente assim profunda aparecer, né? Porque não há nenhum questionamento. Mas a filosofia surge nesse período de tumulto, né? Em que a velha religião grega ela está sendo atacada, está sendo desacreditada, né? E as pessoas começam a buscar orientação. Onde elas vão buscar essa orientação? O próprio Sócrates falava do seu daimonion, né, que a gente acaba entendendo que é, de certa forma, a voz da sua consciência, que manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo, acusa ele disso, alerta ele sobre alguma coisa, que leva ele a responder de uma determinada forma. Isso é a voz do nosso eu, a voz da nossa consciência. Então, quando Sócrates, na literatura de Platão, ele afirma que ele fez algo porque o seu daimonion, né, o levou a fazer aquilo, né, o orientou a fazer aquilo, ele está falando que seguiu sua consciência. É uma das interpretações possíveis. Então vale a pena ler a obra Apologia de Sócrates. E é claro também que Sócrates, conforme descrito por Platão, ele tem uma frase, né, que é sempre citada, né? Só sei que nada sei. E as pessoas utilizam essa frase como desculpa para a sua própria ignorância. Na verdade, Sócrates deve dar uma remexida no túmulo toda vez que ele escuta uma absurdidade dessas, né? Ele falava que sabia o que ele não sabia. Mas é claro que ele sabia um monte de coisa. O que é importante nessa frase de Sócrates é essa concepção do saber a sua própria ignorância. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu sei. E justamente por saber o que eu sei até onde meu conhecimento vai e eu também sei aquilo que eu ignoro. Você sabe nomear os seus pontos de fragilidade e ignorância. Isso é essencial para a filosofia de uma forma geral. E eu diria também que é essencial para a profissão médica, ou para as profissões de saúde. Você sabe até onde você sabe agir, operar, clinicar, consultar. Eu sei que eu estou completamente apto por uma cirurgia de catarata. Eu sei que eu não estou apto a fazer uma cirurgia de apendicectomia. Eu sei que eu vou prejudicar o paciente se eu fizer uma cirurgia de glaucoma. Eu não sei fazer uma cirurgia de glaucoma tão bem quanto outros médicos oftalmologistas. Mas eu sei que numa cirurgia de órbita eu terei resultados melhores. A gente precisa saber aquilo que nós sabemos e saber aquilo que nós ignoramos. E essa verdade socrática, ela fica bem clara nos diálogos platônicos. E ela é essencial ao esforço das humanidades, né, de adquirir o conhecimento das humanidades. E gostaria então de deixar para vocês essas duas tarefas então, né? Mais dicas de leitura então, viu gente? Leiam A República de Platão e Apologia de Sócrates, este último em primeiro lugar. E aí vocês já terão uma boa ideia do que é a obra de Platão. Uma ideia geral, viu gente? Mas realmente vale a pena ler tudo. Platão trata de grandes temas que até hoje são extremamente importantes. Então não tem como se arrepender de ter lido Platão. Você pode ler sobre o que é justiça. Se você ler Mênon, você vai ler se é possível ensinar a virtude, né? Se é algo que se ensina. A literatura é fantástica, né? Você poderá ler na obra aristotélica A Política. No livro A Política é interessante que você já observa ali em germe o que, na verdade, depois será o diálogo entre liberalismo e socialismo, né? Da questão da coisa pública, né? O que é melhor, privado ou público, serviço público ou serviço privado, o que é melhor para uma sociedade, dividir tudo equitativamente,
né, ou premiar conforme o mérito. Gente, está tudo lá em Aristóteles. Já está antes de Aristóteles, já está a discussão toda ali em semente na obra de Platão. Então, às vezes, as pessoas que não buscam uma fundação adequada, elas acham que estão discutindo temas modernos, avançadíssimos, né? E a coisa já estava discutida e resolvida há mais de 2000 anos atrás. Então, parte do esforço filosófico também é essa busca pelo conhecimento prévio, esse status questionis, né? Essa busca pelo que já fizeram até onde chegou aqui na gente. Tá? Isso aí não é só para o esforço filosófico. Quando a gente vai fazer uma pesquisa médica, o primeiro passo é o quê? Depois que você tem uma hipótese, na verdade, né? Levantamento bibliográfico. Você tem que saber quem já pesquisou aquilo e o que foi pesquisado, o que foi descoberto. E você vai ter que fazer uma atualização, você vai ter que chegar no estado da arte. Você vai chegar depois de pesquisar tudo isso e vai fazer uma pergunta para você. Será que já não descobriram isso que eu estou querendo descobrir? Será que já não publicaram sobre isso? Se já publicaram, bem, então não tem razão de você fazer aquilo de novo. Vamos tentar dar um passo além. Então isso aí é básico na vida intelectual e até na vida acadêmica, esse levantamento do conhecimento prévio. E como você faz esse levantamento? Bem, conhecendo o passado, né? Para você ter uma base sólida para caminhar aqui no presente e buscar o futuro. Então eu deixo para vocês aí esse dever de casa, que com certeza é um dever de casa que será muito interessante, e aguardo vocês na nossa próxima reunião. Forte abraço.